às 9 no meu blog. Este é o nome da página que já trouxe luz, esperança e muitas vezes um caminho a milhares de portugueses, onde eu me incluo. Sofia Castro Fernandes é licenciada em Direito e pós-graduada em Marketing Management e Psicologia Positiva. Jurista, formadora e consultora de recursos humanos, é ainda, repara bem, Executive Trainer com percurso internacional. Já passou por lugares como Londres, São Paulo, Rio de Janeiro, Genebra e tantos outros. Talvez não saibas, mas a Sofia já viveu no Brasil, adora decoração, gosta de tatuagens pequenas e o seu restaurante preferido é a sua própria casa. Recentemente tornou-se embaixadora da Cruz Vermelha Portuguesa e é também apresentadora do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, integrando também o Comitê 5 Estrelas. A Sofia é uma luz neste mundo. Autora de 6 livros, ganhou também ainda em 2019 o prémio de Blog do Ano. Em vários momentos a Sofia já me deu a resposta, mesmo sem saber ou sem não saber que o estava a fazer. E dou-te então as boas-vindas ao Pode Acontecer, o podcast onde tudo pode acontecer, e hoje vou estar à conversa com uma pessoa que me inspira muito, como já disse, e que me deu a honra de aceitar o meu convite. A magnífica Sofia Castro Fernandes. Que introdução maravilhosa, que até estou aqui Tu emocionada. mereces, tu mereces. Querido! Bravo! Obrigado, Sofia. Lindo! E muito obrigado por aceitares o meu convite uma vez mais. Eu queria Tiago. muito que esta conversa acontecesse e, portanto, hoje vai acontecer. Quando tem que acontecer. Claro Vai que sim, é acontecer. mesmo Muito isso. obrigada, eu mesmo, adorei. Obrigado, Sofia. Incrível. Olha, começo por te perguntar o que é que significa para ti a escrita? Faço esta pergunta porque aquilo que eu depreendo da análise que faço é que é uma forma também de autodescoberta. Mas, ao mesmo tempo, tu consegues com a escrita colocar muita luz no mundo. E por isso gostava de te perguntar, o que é que significa a escrita para ti? Olha, tudo o que tu disseste, deixa eu ver se encontro aqui um caminho sem divagar muito. Podemos Que é o- divagar, que é podemos o- divagar à vontade. que é aqui a minha maior dificuldade, e é por isso que eu escrevo, não é? Porque tem tanta coisa sempre a acontecer dentro da minha cabeça e que temos todos, obviamente, Claro. ahm, mas sou uma pessoa, ao contrário do que, pelo menos do feedback que vou recebendo, que tenho recebido ao longo destes anos, ao contrário do que aquilo que as pessoas que me leem projetam, portanto, imaginam que eu sou. Eu não sou uma pessoa calma, não sou uma pessoa tranquila, não sou uma pessoa serena, sou uma pessoa com muita agitação, com muitas coisas sempre que gostava de fazer, gostava de dizer, gostava de estar. Então a escrita para mim sempre foi, desde que eu me lembro, tenho assim memória de escrever pequeninas coisas desde os 7, pequeninos bilhetinhos, sempre um lugar de arrumação interior, de como é que eu agora, que tenho isto tudo aqui dentro, como é que eu agora arrumo para me fazer entender? E eu senti desde muito nova, se calhar desde a infância não, mas desde a adolescência tenho mais esta consciência, que tinha dificuldade em verbalizar, articular de uma forma entendível, que eu achasse entendível para o outro, porque era a minha percepção, Claro. como estamos agora a conversar. E, portanto, era e continua a ser, o meu lugar de conforto. É muito mais fácil traduzir o que eu sinto, o que eu observo, porque o que eu escrevo não é necessariamente sobre mim, Claro. ou sobre o que me está a acontecer. É também uma interpretação das vivências que tu vais tendo, Sim. tuas ou de outros. De outros, do que estamos hoje a falar Claro. aqui, do caminho até vir aqui, de várias coisas. Então, eu sinto que organizo melhor os meus pensamentos e o que eu sinto e o que eu observo quando escrevo, é isto, do que a forma como os verbalizo se for, tipo, diretamente. Está na minha cabeça e vou No fundo é verbalizar. uma forma, se calhar, de processares o que vais vivendo e até de te encontrares. E de me encontrar. E de encontrar também em mim um lugar que seja um lugar seguro no mundo. Percebo muito bem. Porque fui vivendo ao longo da minha vida muitas, não são bem dilemas, mas são dualidades. Ou seja, luz-sombra, luz-sombra. Mas, na verdade, é essa dualidade que faz parte da vida e nós muitas vezes temos dificuldade em aceitar a sombra. Parece que queremos viver sempre na luz, não é? Sim, sim, Mas queremos. muitas vezes a sombra transforma-nos muito mais.
Por acaso, hoje de manhã, na minha corrida, falávamos sobre esse. Eu não gosto muito o facto de eu não gostar muito de escrever quando estou em processo de dor, porque não é uma escrita com a qual não me Não te sinto. identificas tanto, se calhar, Não, não. Mas eu escrevo na mesma. Eu escrevo, mas não publicas? não publico. Muito bem. Talvez isto venha do tempo de um tempo muito lá para trás, enquanto estava na universidade, em que tive um processo que hoje tem um nome, antes chamava-se esgotamento nervoso, hoje Agora é chama-se burnout. burnout, exatamente. E eu fiz um processo ainda longo de terapia, psicoterapia, e talvez este exercício venha daí, que era tudo o que eu estava a sentir e que me colocava num lugar de dor, ou de confusão, ou mesmo de raiva mesmo, de zanga, Claro que sim. era passado para o papel, era um exercício que fazia e tinha como objetivo depois, portanto, retirar cá de dentro e depois deitar fora. Ou Percebo-te queimar, ou muito bem. mandar, pronto. Mas Sabes esse era que o eu exercício. costumo também fazer journaling. Todos Exatamente. os dias Exatamente. escrever sobre coisas que me estão a incomodar ou a deixar-me até triste, não é? Sim. E parece que nos libertamos delas ou que às vezes até encontramos soluções para elas. Mas guardas? Tu Guardo, guardas. guardo. Tenho Pronto, caderninhos só com isto. Ou pronto. seja, tenho os meus cadernos de journaling e comecei a Sim, fazer, já lá vamos, quando o Robin Sharma, no seu livro, recomendou que fizéssemos, já vamos a bem. essa parte. Sim. Mas sim, mas eu sinto que às vezes é algo que me ajuda a processar e até a diminuir a importância dos desafios. Quando nós Completamente. escrevemos, pensamos, É. ok, calma, não é assim tão importante, se calhar. Não Mesmo. é? É. Estás muito focado, não é? Aquela metáfora da árvore e da floresta. Estás tão focado na tua árvore que tens, quando consegues vir cá acima e dizer, ai, calma, isto é só um ponto no meio de Claro, tanta coisa. claro. Agora, se é algo que eu gosto de partilhar, não, Se calhar nem tanto, não é? nem tanto. E talvez, e agora nesta fase da minha vida, aos 50 ganhando aqui outra maturidade e outra distância em relação ao meu percurso até aqui, consigo perceber que há aqui um antes e um depois, há um marco em relação à minha gravidez, que foi um período muito feliz. Eu adorei estar grávida, senti-me muito, muito bem, muito, muito bonita, muito poderosa, muito plena, muito. Adorei. Que bom. Foi mesmo muito feliz. Houve também uma parte não tão feliz em que eu sou do tempo dos blogs e do nascimento dos blogs, e portanto isto Tu vem. ganhaste em 2019 o prémio de blog do ano, Sim, mas portanto, atenção. o blog já vem desde 2005, quando vivi no Em Brasil. 2005, repara, o 2005. sucesso não é de um dia para o outro. Sim, Atenção. isto é uma coisa que, né, é uma construção, um Claro caminho que sim, longo. claro que sim. E houve ali uma parte em que tive ali muitos comentários durante a gravidez que não me estavam a fazer bem. Como assim? Coisas que as pessoas, opiniões que as pessoas acham. Podem dar. E que Pronto, devem dar. pronto. Sim, Portanto, senhora. e está certo, podem. Está tudo E certo. eu posso não querer ouvir ou Exatamente. não querer ler. Exatamente, estás no teu direito. E houve ali uma parte da minha gravidez em que eu comecei ali a ter, por acaso não me lembro se não tenho ideia de ter partilhado com ninguém por A acaso, primeira vez não se pode calhar acontecer. sim, em que eu tive ali, quando se estava a aproximar, a aproximar dos 9 meses, e tem a ver aqui com alguns medos que eu tenho, e aqui em off estávamos a falar ali um bocadinho da minha veia hipocondríaca, de uma herança que Já tenho estás a falar com um aqui. farmacêutico. Né? Agora vou fazer, Vamos escavar isto. fazer perguntas. Estou a sentir não sei o quê, isto é o O quê? que é que achas que é isto? Posso tomar aquilo? E eu acho que quando se começou a aproximar a ideia não, o momento do parto, eu comecei a tomar consciência de uma série de medos que tenho em relação a não, sei lá, vou ter epidural. E se eu não acordar? Sei lá, se eu desmaiar e não acordar? E aquilo começou-se a tornar aqui um bocado. Obsessivo de alguma forma. Sim, de alguma forma. Começou a ganhar aqui uma forma que não me estava a deixar muito tranquila em relação ao momento. Ou seja, até ali a gravidez tinha sido tão lindo e eu estava-me a deixar levar por um medo, a antecipar um medo e uma situação que podia nem sequer acontecer. E não aconteceu. Portanto, eu nem sequer não tive parto normal, natural, foi Certo. cesariana. Portanto, nem Não, sequer houve essa nem questão. sequer houve. Só que, juntando isto aos comentários que estavam a acontecer sobre e se for assim, e se for assado, e se já pensou, e se não pensou, e aquilo estava-me a deixar num lugar de muito desconforto. E então, eu acho que aquele momento foi um momento em que a minha escrita se estava a tornar
Ahm, não estava a ser bonita para mim, não Menos estava a... luminosa, Sim, não é? num lugar, num momento em que era tão... em Tão que eu bonito. desejei tanto que acontecesse tão bonito, e então o que eu fiz foi, naquele momento, fechei os comentários no blog. Ok. E eu acho que eventualmente há uma ligação qualquer entre o momento em que eu estou a escrever sobre alguma coisa que me está a deixar desconfortável e fechar, pode fazer com que hoje esse lugar de escrita que acontece em que eu estou em dor, ou em zanga, ou em raiva com o mundo, ou em perder alguma fé na humanidade que me acontece, em eu escrevo, mas não publico. Pode estar ligado. Porque Estou achas que agora isso aqui a não vai fazer acrescentar? Pois, se calhar é uma ligação muito interessante, não é? sim, porque acho que como o meu, não sei se é um objetivo, se é um propósito, se é uma missão, se é um significado, se tem a ver com a identidade, se como a minha visão da minha escrita é o que é que eu posso levar de bom ao outro, o que é que hoje ressoa em mim sobre o que me aconteceu, que pode eventualmente levar um bocadinho de fogo, um bocadinho de esperança, um bocadinho de Claro que coragem, sim. sem qualquer ideia, não quero de todo, tipo, não é que isto soa prepotência de achar que, ai, vou tocar uma vida. Não, mas é para Mas, ajudar o caminho das outras sim, mas será pessoas, que não eu é? posso? Será que consigo? Será que, pronto. E é sempre é um objetivo que eu tenho, Uhum. escrevo com essa vontade, não é tanto missão, mas vontade de, talvez se eu partilhar muito deste lugar de raiva, Esse possa propósito se perca de algum modo, não é? de alguma forma, desculpa só Não, aqui, força, claro. quando há uns tempos, num outro podcast tive da Júlia Pinheiro, Uhum. precisamente sobre a A menopausa, menopausa, sim, sim. eu fui confrontada com uma pergunta que me fez novamente, e nem de propósito estamos aqui novamente a falar, e não tem nada a ver a pergunta com o que tu me fizeste agora, com, mas isso não é a sua verdade, o que está a sentir, eu, de facto é, então está Então aí está um tudo bem. caminho, está tudo bem. Que engraçado. Percebes? Pode vir de um Como as coisas lugar, se ligam não depois, é? não é? Portanto, por que não também partilhar esse lugar? Eu acho que de alguma forma vou partilhando, mas está muito mais nas entrelinhas, é muito mais. Acho que algumas pessoas entendem. Certo, porque é preciso também parar para refletir. O que é que será que a Sofia pensou, sentiu, quis dizer quando escreveu isto? E sabes que é muito curioso, estamos a falar disto porque hoje de manhã, quando eu estava a rever os conteúdos para a nossa conversa, entrei no Instagram e tu tinhas partilhado uma história que Uhum, dizia algo como: nas grandes decisões da vida uhum, há um silêncio. uhum. E é precisamente nesse silêncio que o coração fala. Sim, sim, Ele nem sempre diz aquilo que queremos ouvir, mas ele fala. mas ele fala. Temos é que o tentar ouvir. Sim. A minha pergunta, Sofia, é: nós vivemos num mundo com tanto barulho, Uhum. com tantos estímulos para não estarmos focados naquilo que devemos, que queremos, que sentimos que é para nós. Como é que nós ouvimos o coração? Como é que nós, de algum modo, silenciamos estes barulhos todos e ficamos em contacto com o nosso coração? Olha, posso dividir a minha resposta aqui em duas partes, uma um bocadinho mais racional e objetiva, e isto transporta-me para aquilo que eu faço do ponto de vista profissional, Certo? entregar ferramentas, estratégias e, portanto, há se quiseres, um passo a passo, há um método, e eu gosto deste lado que me traz estrutura e que me faz estar focada, não é, não é abstrato. Certo, Portanto, há certo. uma É forma de lá palpável. chegar. É como se estivéssemos aqui a conversar sobre o ciclo do hábito. O Uhum. ciclo do hábito é algo que é mensurável, que tu consegues dizer, explicar como é que ele começa e como é que ele se transforma num hábito. Certo, Portanto, tem um certo. passo a passo. Passo um, passo dois, passo três. Portanto, existem estratégias para chegar a esse lugar em que tu consegues silenciar, se quiseres, Uhum. e isto é o ciclo do aperfeiçoamento, se quiseres, portanto tem tudo a ver com a tua vontade, E parte tudo daí. e parte tudo daí, e parte tudo dos recursos que tu tens, e daqueles que estás disposto e disponível a ir à procura. Porque podes não ter, ou não ter consciência que os tens, e reconhecer, o que é uma grande prova, um grande sinal de vulnerabilidade, e daí nascer a tua força. Uhum. E, portanto, olhas para isto de duas formas. Que recurso é que eu vou à procura? E olhas para isto de um ponto de vista muito objetivo. O que é que eu sei? Estou a falar aqui do ciclo do aperfeiçoamento. O que é que eu sei? Ahm, em que lugar é que eu estou em silêncio que me deixa confortável? O que é que eu quero com este silêncio?
E o que é que eu tenho que fazer? Tudo muito Saber, racional, querer, portanto. fazer. Muito bem. É o ciclo. 3 passos. Tenho consciência, Saber, querer fazer. saber, querer, fazer. Muito bem. E dentro de cada um, depois há um conjunto de Claro que sim, ferramentas, claro que sim. estratégias. E depois, pensar aqui de uma forma muito mais introspectiva, na reflexão que eu vou fazendo, que nas minhas conversas comigo e trazendo também para aqui o meu lado mais espiritual, na minha conexão com o divino, com o meu Deus, Claro. hum, que é um lugar onde eu sinto muito confortável no silêncio. Agora, sinto muito confortável no silêncio a partir de certa altura na minha vida. Pois não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Aconteceu o mesmo. E isto é uma construção. É uma construção que não acontece de um dia para o outro, não é uma coisa que tu dizes assim, pronto, agora vou ficar aqui em silêncio a partir daqui. Não é, por exemplo, quando as pessoas me falam em meditação, eu ainda sinto alguma resistência. Meditação, yoga, tudo o que seja exercício, que é movimento, mas que te obriga a estar muito mais quieta Parado, sim, sim, contigo sim, e sim. com os teus pensamentos, e todos temos aquilo que se chama a monkey mind, não é? Uma mente que anda de galho, pensamentos que andam de galho em galho, de agora estás aqui, sou capaz de ter aqui dizeres qualquer coisa que me faz pensar o que é que o meu filho está a fazer, o que é que eu Uhum. vou jantar hoje, E é normal isso e acontecer. então tu trazes novamente a mente para o momento, para o lugar onde estás, e eu agora estou a conversar contigo, e é sobre isto. Então, esse lugar de silêncio é importante para tu conseguires trazer a tua mente para o lugar onde tu estás agora, no presente. Porque ela tem alguma tendência a andar, todos temos tendência a andar entre o que aconteceu, tu já não consegues fazer nada, Não vai acrescentar já nem mudar foi, nada. nem o que disseste, nem o que fizeste, e o que ainda vai acontecer, tu não fazes ideia. Por um lado, podes entrar e os psicólogos explicarão isto melhor do que eu, e tu, do ponto de vista, não é, da ciência, não é? Certo, Que é certo. de onde tu vens, é um lugar que te pode levar a um estado mais depressivo, melancólico, podia ter feito, podia ter vivido, podia ter sido, tu já não vais lá voltar. Portanto, tu podes aprender com o que foi para não repetir padrões, eventualmente. Naturalmente. No que vem para a frente, quais são as escolhas que tu vais fazer agora para aquilo que tu queres vir a ser, a ter, o que for. Então, esse lugar de silêncio para mim é um lugar onde eu encontro e me encontro onde estou. É, Uhum. onde é que eu estou agora? Quem é que eu sou hoje? O que é que eu posso fazer? O que é que está no meu controle? O que é que está fora do meu controle? E o que Então, não está dentro do teu controle libertas? Consegues libertar? consigo, às vezes com alguma resistência, É normal. e quando estou resistente peço ajuda. E esse também é um trabalho que fiz, de pedir ajuda, porque tenho alguma tendência em concentrar as decisões, o que faço, muito em mim. Uhum. E a partir do momento em que o Pedro entra na minha vida e que complementa esse lado mais de podes confiar, podes libertar, há muita coisa que tu fazes que podes deixar que outras pessoas façam também. Não precisas de fazer tudo, de andar com essa mochila às costas. Isso trouxe muita estrutura, e muita segurança, e muita confiança e outras pessoas que estão à minha Certo. volta. Sabes que esse é um dos meus grandes desafios. Eu parece que às vezes penso que se não for eu a fazer é como se não merecesse depois que as coisas corressem bem, percebes? Ou seja, tem que ser eu a fazer, porque senão parece que sou um impostor. Ou seja, então se não fui eu que fiz, também não mereço depois que aquilo corra bem. Por isso, tenho essa dificuldade. Confesso que ainda tenho essa dificuldade. Tu tens, eu tenho e todas as pessoas que se sentem responsáveis por um projeto, uma equipa, qualquer líder, e somos líderes dentro dos nossos Quanto mais não projetos, seja de nós a próprios. nossa liderança, a Claro que sim. autoliderança, não é? Agora, o verdadeiro líder é aquele que transforma outras pessoas em líderes. E, portanto, é preciso que tu libertes de ti coisas que tu fazes para que outras pessoas possam fazer. Tens toda a Isso só te razão. traz mérito, Tens porque toda a faz razão. outras pessoas crescerem e brilharem. Aí é que vais ser um grande líder, Olha, não é? pronto, já está. Já Já está! está, já. O primeiro grande insight Portanto, que tu me deste. estás a fazer tudo certo. Esse sabotador interno diz assim: mas se foi outra pessoa que fez. Olha, o melhor livro que tenho para te recomendar, da minha grande amiga Filipa Jardim da Silva, Síndrome do Impostor. Neste Muito caso é bem. Síndrome da Impostora, porque, Certo, certo, certo. enfim, está Muito aqui. bem, tenho que ler. Obrigado, Sofia. Se a Filipa Jardim ainda não veio, Ainda não veio. recomendo. Filipa, temos que conversar. Grande convidada. Temos que conversar. Sim.
Sofia, há bocadinho tocaste uma palavra da qual eu tenho fugido nos últimos anos, Hum, que é a vulnerabilidade. uhum, Porque é difícil expormos a nossa vulnerabilidade e durante muito tempo eu acreditei que isso era um sinal de fraqueza. uhum, Mas, de alguma forma, quase como se isto fosse um paradoxo, aquilo que eu tenho percebido é que é a vulnerabilidade que nos aproxima uns dos outros. sim, Como é que gerimos isto? Como é que eu giro o facto de, ok, ser vulnerável aproxima-me de ti, mas eu tenho medo de fazer isto porque isso pode ser interpretado como uma fraqueza? percebo. Faz todo sentido e somos todos assim. Nós vamos aprendendo a gerir a nossa vulnerabilidade, aquilo que sentimos, à medida em que tomamos consciência que aquilo que nos afasta de poder dizer exatamente o que estamos a sentir, a pensar, a sentir, mas sobretudo a sentir, aos outros da forma mais autêntica, mais genuína, mais espontânea, é o medo. E é o medo do quê? De que o outro me possa rejeitar, de que se calhar assim vai achar que eu já não sou exatamente o que ele esperava, ela esperava de mim, vão achar que eu não sei fazer isto e se calhar era, cá tinha uma ideia de mim que eu não, pronto, já não correspondo. E esse medo tem a ver com o medo que todos os seres humanos têm, da rejeição, de que alguém deixe de gostar de nós, de que achem que nós somos menos inteligentes do que. ahm, Ao medo, que é normal, Faz normal, parte do faz ser humano. parte, nós todos temos. Eu também Eu tenho, tenho imensos. eu também tenho imensos medos. E se alguém descobrir que afinal eu não sou assim tão boa a fazer, sei lá, a dar Determinada formação, coisa, o que for. e se agora? Tenho. Então, isto tudo faz parte. Portanto, é aceitar que pode acontecer. Aliás, é aceitar que vamos estar. Pode acontecer. É A isso mesmo. todos. Por mais cursos que tu faças, formações que tu tenhas, palestras a que assistas, podcasts que tu ouças, livros que tu leias, por mais mentores que tu tenhas, e que bom que tens essa coragem, essa força e essa humildade para aceitar e para reconhecer e aceitar que precisas de outras pessoas na tua vida. Completamente. E não tem necessariamente que serem pessoas. Associamos a mentoria a pessoas mais velhas, ok? Possam ter feito um caminho que nós também queremos fazer, ou achamos que é o nosso caminho, certo? Existem também mentores, não é um mas, é um i. Existem também mentores mais novos do que nós, que percorreram caminhos que têm muito para nos ensinar. Portanto, eu acredito nos dois, nas duas, neste complemento. Muito Pessoas interessante. mais velhas que fizeram um caminho que têm tanto para te ensinar. Aliás, acho que as empresas estão cada, pelo menos as empresas com as quais Com eu os quais tenho tu trabalhas. o privilégio de estar a trabalhar neste momento, têm esta visão para os mais séniores, digamos assim, que é integrá-los de uma forma. Existe vida, Uhum. existe lugar para estas pessoas, integrá-los de uma forma, numa presença de mentoria. E fala-se muito aqui do gap geracional, portanto, deste quase afastamento entre estas novas gerações e as gerações mais anteriores, digamos, Uhum. os baby boomers, ou a geração Z, ou a geração Certo, certo, certo. X, ou a do meu filho agora, que é totalmente diferente daquilo que estamos a viver. E E nós com a qual também podemos aprender. podemos e devemos, Ora bem, porque achamos que estamos em polos opostos deles, nós não estamos. claro que Isso é o não. que nos afasta. Nós complementamos-nos. Agora, temos é que há uma ferramenta da inteligência emocional que nasce de uma ferramenta da comunicação. Portanto, na inteligência emocional temos a empatia, que nasce da nossa capacidade de escuta. E enquanto nós não praticarmos a escuta, e a escuta é um lugar de acolhimento daquilo que o outro está a dizer, não é ouvir para responder, é escutar no sentido de compreender o que é que o outro está a dizer, interiorizar, interpretar, não é para dizer absolutamente nada, é compreender o que esta pessoa me está a dizer. Não é para mudar de opinião, é mesmo para procurar entender. Eu faço esse exercício com o meu filho, diz muitas coisas que, para mim, para a minha visão, na minha geração, com o que eu aprendi com os meus pais, com a minha vida, não me fazem muito sentido, mas consigo entender que na visão dele, nos 14 anos dele, naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele vê no mundo, nos estímulos, falavas há pouco, a que ele está sujeito todos os dias, Uhum. faz todo o sentido. Claro. E, portanto, estou permeável a escutá-lo, em primeiro lugar, a não me opor no sentido de, pá, isso não é nada assim, Martim, não faz sentido nenhum, até porque isso nos afasta E a cria todos. resistência no futuro.
Sim, seja no caso de uma relação pai-filho, seja em qualquer relação. Tu dizes agora uma coisa que o qual eu posso achar completamente fora daquilo que é o meu modelo do mundo, a forma como eu olho para o mundo, mas eu, por uma questão de curiosidade, que eu acho que nos está a faltar a todos voltar a trabalhar a curiosidade como uma competência essencial Uhum. para entendermos o mundo, Até exploras isso, não é? eu exploro isso. A Muito bem. curiosidade como uma competência essencial tem que voltar para cima da mesa, tem que voltar para dentro das empresas, tem que voltar como uma estratégia, como um Que me permita critério, abraçar aquilo. sim, de liderança, como a empatia. Eu acredito na empatia como um critério de liderança. Sabes que essa componente da empatia, eu acho que é absolutamente fundamental, mas de algum modo parece que desaprendemos a praticar empatia Sim. no nosso dia a dia. Sobretudo quando nos magoam, ou Hum, seja, quando alguém tem alguma atitude connosco que uhum. nós gostamos menos, que teve um efeito que se calhar nem era a intenção daquela pessoa, mas por algum motivo nós interpretamos da maneira incorreta e aquilo magoou-nos. Como é que nós praticamos empatia nesses casos? Ai, meu querido, pois. Gostava de ter Essa assim é a pergunta do uma, milhão. sim, ter assim uma resposta linda, sabes? Uau! Olha, eu acredito que como é que eu tenho feito? Acho Uhum. que é como é que Começamos por aí, como é que eu vou exatamente. fazendo? Gosto muito de acho que trago isto do tempo em que vivi do Brasil e de me sentir, mais honesta quando coloco aquilo que digo num tempo verbal, que é o gerúndio, que é em movimento, portanto, porque estou em constante aprendizagem. Uhum. Eventualmente aquilo que te vou dizer hoje é algo que eu não teria dito há um ano ou há 2 anos, É e é normal. algo que se calhar não vou dizer daqui a 2 anos. E acho que é sobre isto. Portanto, vamos mudando. Isto não tem a ver com incoerência, tem a ver com aceitar. Evolução. Ai pá, sim, podes mudar, podes E ainda mudar. bem. E ainda E bem. ainda bem. Agora, há pessoas com as quais eu sei que esta conversa não faz nenhum sentido, e podia-te dar aqui o exemplo do meu pai. Há muitas conversas em que eu sei que o meu pai não está permeável a sequer escutar uma opinião diferente. E está tudo certo, porque é o seu modelo do mundo. E está tudo bem. Em relação à forma como eu fui aprendendo a gerir essa mágoa, que começa por ser eu acho que começa na desilusão, porque tu crias uma expectativa em relação à pessoa ou ao comportamento da pessoa, e é aqui que nós podemos confundir as coisas. Uma coisa é a forma como a pessoa agiu contigo, isso é o seu comportamento. E nós misturamos o comportamento com o que a pessoa fez com o que a pessoa é. Muito interessante. E tu desiludes-te, juntas as duas coisas e dizes assim: esta pessoa desiludiu-me. Mas o que é que te desiludiu de facto? A expectativa que tu tinhas em relação à pessoa, ao que ela era, ou o comportamento da pessoa? Foi o comportamento. Foi o comportamento, foi a ação da Que pessoa. se calhar até foi condicionada por um estado emocional que eu não sei, por algo que se passa na vida dela que eu não sei, e que portanto está tudo certo. Então como é que tu reages? Tu reages com Com amor. depende, não é? Porque o teu primeiro impulso, o nosso instinto natural é essa pessoa magoou-me. Ou seja, isto é sobre mim. Entra aqui num lugar de que é naturalíssimo, toda a gente sente isto, que é num lugar de isto desiludiu-me, eu não Uhum. esperava isto desta pessoa. Mas Ahm, isso é muito mais um exercício meu do que propriamente dela. é, Ela não tem culpa. pois, e a culpa, Pois eu a acho que culpa, a e culpa, pois, é uma área cinzenta. ou seja, repara na palavra, eu pensaria exatamente como tu. Ela pode não ter culpa ou não teve culpa, ou a culpa não é de ninguém, é uma questão de responsabilidade. A responsabilidade, e sim, a pessoa é responsável por aquilo que fez. Certo. Ah, e Mas não tu? pela forma como me fez sentir. E tu és responsável pela forma como aceitaste, como integraste aquilo. Certo. Pronto. Então, ó Sofia, mas está bem, então isso quer dizer o quê? Que como é que tu consegues lidar, e se calhar ainda aqui à minha parte do direito, como é que tu consegues lidar com uma pessoa que cometeu um crime completamente hediondo e essa pessoa, como é que consegues compreender isso? Aceitar, ser empático. Acho que não é uma questão nem de compreensão, nem de empatia, acho que é uma questão, e aqui podemos juntar duas visões, uma muito mais racional e uma muito mais espiritual. Uhum. Mais racional, para mim, leva-me ao direito e ao que me ensinou que todas as pessoas têm direito à defesa, independentemente, não é? O indúbio pro réu, que é independentemente daquilo que tu fizeste, tens direito a ser escutado, ouvido.
A compreensão vai para além disso. Certo, A empatia vai para além disso. A aceitação já é outro estado. Podes não aceitar o que aquela pessoa fez porque vai contra os teus valores, claro. mas podes tentar compreendê-la. E também há algo que nós podemos fazer, mas não sei se cabe aqui ou não, Sofia, que é tentarmos pensar que a pessoa fez o melhor que sabia fazer, tendo em consideração a fase da vida em que está, o Uhum, grau de consciência que tem. É uhum. claro que isto às vezes em determinados temas é mais desafiante, É, muito porque, sensível. não é? Se toca nos teus valores. Eu posso Exatamente. dar um exemplo aqui, sem referir nem o caso concreto, nem a pessoa, não interessa, Não interessa, porque exatamente. de uma forma abstrata, falar de uma situação que há uns anos me magoou profundamente e, portanto, me levou para um lugar, não é de zanga, porque a zanga é algo que eu consigo ultrapassar com maior rapidez, Uhum. levou-me para um lugar de tristeza. E a tristeza é um lugar que me leva a estar algum tempo a digerir. Porque começa por eu tinha uma expectativa, isto desiludiu-me, eu fico tão triste, porque eu não sei se vou conseguir novamente reatar uma ligação com esta pessoa, porque tocou num valor que para mim é fundamental, que é a verdade, a honestidade, e E que pode bate ser na, fraturante. que é fraturante porque bate na minha confiança. E então, como é que posso transformar esta relação? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quero? Pois pode já não fazer sentido. Pode não fazer sentido. E então, eu primeiro preciso de um recuo de tudo, Afastarmos um bocadinho afastar para ganhar clareza. Ok, espaço. ok. E é nesse lugar que para mim entra o silêncio. Eu faço imensas perguntas à minha volta, assim, ao meu grupo de influência. Isto aconteceu. Não preciso dizer nem quem nem o quê. O quê sim, mas nem. Particularizar. Sim, exatamente, não precisamos. Esta é a situação. O que é que vocês acham da situação? Como é que se sentiriam? O que é que fariam? E ouço. E ajuda-me a ter esse recuo sobre a situação. Não sobre a pessoa, porque não é sobre a pessoa, é sobre a situação. Como é que eu agora resolvo isto? E depois posso tomar uma de duas decisões. Fechar ali um ciclo, porque não consigo mesmo, Ressignificar aquilo. sim, mas consigo perdoar. Então, tu consegues perdoar, mas isso não significa que a pessoa continue na tua vida. Sim. Há situações que Tu eu. não sentes peso com isso. Não, É não. que às vezes nós, ao eliminarmos determinadas pessoas, já falei disto aqui algumas vezes, mas nós, ao eliminarmos algumas pessoas, parece que sentimos aquela culpa de, mas ela já foi tão importante. Mas é passado, já foi tão importante. Eu vejo isto como ciclos de vida. Já tive várias pessoas na minha vida que eu achava, acreditava profundamente que eram pessoas para o resto da minha vida. Não foram. E está E tudo bem com está isso. tudo bem. Agradeço-lhes profundamente tudo o que trouxeram, profundamente tudo, tudo, tudo. E mesmo aquilo que me desiludiu me permitiu olhar para elas e para mim e para a aprendizagem que aquilo me trouxe, no sentido de, talvez se acontecer algo semelhante, eu estou mais Preparada. preparada, não só do ponto de vista emocional, como do ponto de vista de uma reação, como do ponto de vista de agilidade, como é que eu lido com isto, já não preciso de estar tanto tempo num lugar de tristeza, que é um lugar que eu não gosto de estar, num lugar de dor, num lugar de julgamento. Uhum. Como é que me fizeste isto? Como é que é possível? Como é que eu confiava em ti, tu De repente desiludiste-me tanto, não é? e ficar ali a remoer naquilo quando tenho tanta coisa para fazer e tenho tantas outras pessoas e E depois quando tens tanta coisa boa à tua boa, volta. e depois olha, há durante muito tempo nos meus workshops eu falava muito sobre uma música que trouxe comigo do Brasil, que se chama A Fila Andou. E a música fala sobre, é uma música sobre um desgosto de amor, e a música fala sobre o facto de, ao longo da nossa vida, nós temos um conjunto de pessoas, Uhum. centenas, milhares de pessoas, que estão à espera de entrar na nossa vida. E estão na fila de espera. E tu, ao mesmo tempo, só consegues ter. Há uma forma, um estudo sobre isto. Eu não quero agora estar a falar assim de cor, até porque, Sim, vamos falar de forma geral. pronto, vou generalizar, mas existe um estudo sobre isto.
Posso depois até partilhar Claro que contigo sim. para não ficar no vazio. Que é, durante determinados períodos da tua vida, tu não consegues ter mais do que um número, X número de pessoas, não Ao te sei mesmo agora tempo. concretizar, portanto, ao mesmo tempo. E se tu não consegues ir filtrando, gerindo o número de pessoas e estás muito apegado a alguém que já não está a fazer sentido, porque não está. Já não acrescenta. E tu estás só apegado ao que te trouxe e estás nesse lugar de peso. Uhum. Pá, mas foi tão importante para mim. Não estás a permitir que os que estão à espera de entrar, entrem. Ou seja, até estou a perder oportunidades de ser feliz. Estás. Estás mesmo. Incrível, Sofia. Estás mesmo. E a vida tem-me mostrado que sim. Que há pessoas que tu consegues, tens que deixá-las ir, foram importantes para ti, não deixaram de ser importantes no que fizeram, no que te disseram, no que te ensinaram, no que te trouxeram, mas não vão continuar na tua vida. Isto E está está tudo tudo bem certo. com isso. Isto está tudo certo. Olha, Sofia, este ano eu tive a oportunidade de assistir à tua intervenção na palestra do Robin Sharma na Uhum, Altice Arena e foi incrível. Aliás, foi exatamente um dos motivos pelos quais eu queria muito ter-te aqui no Pode que bom. Acontecer, porque tu partilhaste algo que me tocou muito. Portanto, tu partilhaste connosco que no espaço de apenas um ano tu perdeste 40 quilos, Uhum, o que é imenso. é, Há muitas pessoas que se debatem com este objetivo da uhum, perda, do ganho de peso, o que quer que seja. Mas o que é sim. facto é que foi um feito, foi um marco na tua vida. A minha pergunta é: porquê? Porquê que decidiste fazer isto? Qual é que foi o impulso, a motivação para começares este caminho? Ahm, Vários. Não há Não um foi só. só um. Não, vários. Um estado, uma tomada de consciência que já me acompanhava há algum tempo de estar completamente distante daquilo que eram. Não era distante, mas não estar a tomar consciência do lugar que a minha saúde, o meu corpo, e não estou a falar da minha imagem, Uhum. portanto, estou a falar da minha relação com o meu corpo, até porque se formos à minha imagem, esse sempre foi um lugar muito bem resolvido, muito. Sempre gostaste de ti. Sim, não tem nada a ver com a minha imagem. Agora, o facto de eu sentir que me estava a afastar daquilo que ao longo da minha vida, foi um lugar de muito de reforço anímico, de confiança, de segurança, de amor próprio, de cuidado com o meu corpo, com a minha pele, me estava a afastar desse lugar. Eu fui federada no Sporting, toda a minha vida, o desporto teve sempre um lugar, algures na minha vida, fui mudando de coisas, e há aqui um período de tempo em que eu me afastei, em que, e tenho clara consciência, em que olhei para a minha carreira e rego e esquadro e vamos a isto até o lugar que eu quero chegar. É por aqui, bora. É por aqui. E se tiver que abdicar de algumas coisas, Sim, vamos. senhora. E não encontrei, conscientemente, tenho consciência disto, e não encontrei porque não quis, portanto, eu encontrei desculpas, Uhum. eu não encontrei soluções. É verdade, Acontece tão frequentemente precisamos, encontrarmos desculpas, precisamos de ser honestos connosco em primeiro acima de lugar, tudo não connosco. é? Encontrei desculpas para, claro, agora não tens tempo, estás super cansada, passaste o dia, Agora fazer desporto a esta hora agora já nem não uma, dá, então. não dá, vai descansar, está tudo bem. Mereces. Mereces, pronto, a questão do merecimento, por isso é que o último livro tem a ver com o merecimento no sentido em que tu, em vez de dizer, não, agora tu mereces uma fatia de bolo porque tiveste um dia, mereces também ir fazer uma caminhada E porque isso vai, cuidar de e ti. cuidar de Ainda bem ti. que estás a falar de cuidar de ti e de mereceres, porque eu acho que mereces uma prenda. Ai, que bom! A Bora! Caudalie enviou através da Pharmaspot.pt, que é o grande patrocinador do Pode Acontecer, um Oh, conjunto de produtos para ti. follow E your. dizer também, quem nos está a acompanhar, porque tu também mereces e nós gostamos de cuidar de ti, um código de desconto. Acontecer 15 Ah, dá-te 15% de desconto em todo o site pharmaspot.pt. O mote da pharmaspot.pt é segue a tua beleza e eu convido-te então a cuidares de ti com Acontecer 15. Sofia, tens aí vários produtos da Caudalie, a quem já agradeço por estar aqui também ao lado do Pode amo Acontecer. Caudalie.
posso deixar um beijinho à Madalena Guzmão, de quem sou Claro que sim, profundamente adoro a fã. Madalena. Adoro-a, já vou ler tudo com cuidado. Que bom, obrigada. Obrigado, eu, Sofia. Ganhaste uma das Falavas minhas então marcas de amor. Sim, Falavas então dessa questão de cuidares de ti. Portanto, sim, foi uma decisão que tu tomaste nesse processo de perda de peso para colocares a tua saúde em primeiro lugar. sim, para que ela tivesse um lugar que eu acho que tem a ver mais com a minha energia, com a minha vitalidade, com a minha força anímica, tivesse um lugar de maior destaque do que estava a ter até então, Muito bem. ou de prioridade, de olhar para as minhas, não é, para a matriz das prioridades e onde é que eu a vou encaixar. E ela andava ali entre o necessário, eventualmente importante, prioritário, até se tornar urgente. Uhum. E repara, torna-se urgente não porque, e isto foi algo que eu fui repetindo aqui durante algum tempo, confesso até ficar cansada com a forma como as pessoas acharam que isto é só uma verdade, uma frase feita, e não é. Até eu não tive nenhum diagnóstico que me dissesses ou mudas, Ok. Não foi portanto, por aí? não foi por aí, não havia nenhuma doença a empurrar-me para lado nenhum. E isto é mesmo importante dizer, porque quando as pessoas, como não viram o processo, viram o resultado final, Acharam que aconteceu alguma coisa, de ui, certeza. O que é que se doente, passou? Pois, doente, divorciada ou filho doente. pronto, um dos Pronto, três. um dos três, top 3. E não foi nenhum, E não foi nenhum. felizmente. Tu estás-me a ver aqui com Pedro Miguel, É está verdade, tudo o Pedro bem? está atrás das câmaras a acompanhar-nos. Comigo sempre, em todos os podcasts e palcos da minha vida, como eu digo, está lá comigo. Percebi isso no TEDx, que o Pedro também estava lá. Está sempre lá, sobe sempre comigo, trabalha Claro que conjunto. sim. Ahm, Portanto, não tem nada a ver com o meu filho, tem a ver comigo e com uma decisão que eu tomei. Foi uma escolha. E, portanto, foi uma escolha que tem a ver com esta não é a minha identidade e há alguma coisa que eu tenho que fazer. E depois há o gatilho mais emocional, que é o que toca pode-se dizer, numa ferida, que é a conversa com o Martim dizer-me que, enfim, algo que se já passava, que é algo repetido na nossa Certo, rotina, certo. subirmos as escadas do nosso prédio, chegar cá acima, e eu sempre com alguma falta de ar, com alguma dificuldade em fazer aqueles 3 pisos de uma forma Leve, não é? leve, não é? Como os meus 2 grandes atletas fazem, e como eu faço agora, de Agora, forma, claro. eh, não tanto Ligeira, não é? como eles, mas Mas sim, mas muito melhor do muito que melhor antes. do que antes. E Martim simplesmente me dizer que alguma coisa ia acontecer. ah, Foi um trigger. não estás bem, Claro. mamã, temos que fazer alguma coisa, precisamos te ajudar e precisamos fazer equipa contigo, não estás a conseguir sozinha e o papá Incrível precisamos essa te ajudar, maturidade. sim, precisamos te ajudar. Portanto, não é estás gorda, estás. Nada Não disso. é tu, é nós precisamos te ajudar e eu não te quero perder. E eu nunca mais na minha Eu me vida arrepiei. quero ouvir o meu filho dizer isto, porque Deve ser um embate emocional, quer dizer, que estás a eu agora que fazer? imaginei, arrepiei-me, como te O que disse, é que, não é? nem consigo imaginar o que é que tu sentiste. O que é que estás a fazer? Porque, quer dizer, então, a liderança é pelo exemplo, aquilo que ensinamos, tu podes dizer muita coisa, mas é sobre o que tu fazes, não é sobre o que tu dizes. É tão verdade. Tenho um filho federado, falo muito da, da ligação que eu acredito que existe entre os 4 pilares da alta performance dos atletas de alta competição que levo para dentro das empresas e eu estava a ser tudo menos aquilo em que acredito. Ou E estava. portanto houve uma necessidade de mudança. Isto não é Mas a diz-me minha uma coisa, identidade, não Sofia, é? isto eu calculo que tenha sido uma adaptação completa do teu estilo de vida. Não houve alturas em que tiveste mais dificuldade em continuar ou que Uhum. pensaste mesmo em Ai, desistir? tantas, E o que é que tantas, fizeste tantas, quando havia esse tantas. impulso para desistir? Como é que não se desiste? Olha, há um livro que eu gosto muito, que agora está até em. Ai, não sei onde é que está. Qual das plataformas? Mas depois partilho contigo Ok, se tu ok, quiseres claro deixar que sim. nas Nas notas. notas Nas ou nos notas. oráculos, sim. Que é um livro que se chama O Menino, o Cavalo e a Raposa. Uhum, Enfim, depois partilho melhor contigo sim. que, enfim, a minha memória de menopausa nesta altura não me Temos permite. falado de uns suplementos. Posso-te recomendar uns Boa! suplementos? Está combinado.
Help! Mas há uma das perguntas que a raposa faz ao menino que é: qual foi a pergunta que tu já fizeste de maior vulnerabilidade que te trouxe a melhor resposta? E a pergunta foi: podes-me ajudar? Algo assim. Ou preciso de ajuda? Uhum. Pronto. E sempre que eu me sentia, a querer desistir, a isto está a ser tão difícil, nunca vou chegar ao lugar que me propus chegar, nunca vou chegar ao objetivo que tenho em compromisso com a minha psicóloga, o meu nutricionista, o meu PT, eu pedi ajuda ao meu grupo de influência. O grupo de influência é fundamental As aqui. pessoas que te rodeiam são As essenciais. pessoas, o Pedro, o Martim, a minha sobrinha Beatriz foi essencial no meu processo, foi essencial. Foi a pessoa que não me deixou desistir por nada. Esteve sempre lá. Bora, tia, claro Por que isso é que é sim. tão importante escolhermos a nossa tribo, Sofia. Tem que ser uma tribo que te alimente, que te puxe para a Uhum, frente, que diga tu és capaz. sim. E cujo objetivo, o objetivo dessa tribo passa a ser. Eu tinha um objetivo: ganhar saúde. O verbo ganhar foi o que eu colei à minha identidade, o verbo ganhar. Sim, eu sou uma pessoa ambiciosa, olho para a ambição como algo muito positivo. Eu quero. Ai, sem Ambição é dúvida. uma coisa que me faz Que nos puxa para a para a frente. frente, que me faz manter a minha curiosidade em o que é que eu posso ainda ser, e trabalhar no ser para aquilo que eu quero ter. E é um ter em que eu possa olhar para o ter no sentido de servir ainda mais, ainda melhor. E esse grupo de influência tem como objetivo ajudar-te, suportar-te a atingir o teu objetivo. Uhum. Passa a ser o objetivo dessas pessoas. E isto é muito bonito. É muito É bonito muito mesmo. bonito também. Então não te deixam desistir. Há um verbo também que gostas muito, e que eu vi quando estava a preparar a nossa conversa, que é tu és uma fã do verbo ir. Ai, adoro o verbo ir. Porquê? Movimento. Eu também, sabes que, e eu vou fazer só aqui um parênteses. Eu costumo dizer que é, na minha vida, aquilo que eu faço para mim é, quando há uma boa oportunidade, eu primeiro digo que sim, e depois logo vejo como é que eu faço para concretizar aquilo. Mas, portanto, utilizo o verbo ir para deitar o medo ao tapete. Ah, És muito bem. e vou-te dizer, eu estava com medo desta conversa, porque Estavas? na ótica de, meu Deus, é a Sofia. Ai, meu Percebes? Deus. E portanto, eu vinha a conduzir para cá e a pensar, Tiago, isto tem que correr bem, tu tens que estar no teu melhor, Só vai. mas vamos, só vai, é Só isso, só vai. vai, sim. Portanto, gosto muito quando tu dizes que o verbo ir é o teu preferido. Olha, eu gosto do verbo ir, eu associo sempre o verbo ir a um lado que tenho de precisar de mudanças, de me cansar com alguma rapidez, enfim, de algumas coisas, de estar no mesmo lugar ou de fazer as mesmas coisas, ainda que depois exista uma, é quase aqui uma dualidade de uma pessoa que gosta das suas rotinas, gosta do seu espaço seguro, gosta de ter alguma previsibilidade em relação ao que vai acontecer. Parece um contrassenso, mas É, nós somos pessoas assim, há claro que que nos sim, aceitar claro que assim. sim. Então, para mim, o verbo ir é ir viajar, ir conhecer, ir saber, ir para um curso novo, ir. Ir atrás dos nossos Ir sonhos. atrás. E também preciso muito dar aqui créditos, porque de facto este verbo ir, eu acredito, faz parte da minha personalidade e todas as oportunidades que vieram para a minha vida, sobretudo profissionais, eu agarrei-as independentemente do e se. Eu ouvi Isso é muitas tão vezes isto dos bonito. meus pais, e os meus pais lideraram muito pelo exemplo e tocaram-nos pelo exemplo, pelo verbo mudar. Mudaram de cidade, carreira, país. E está tudo E bem. isto, eu e a minha irmã absorvemos isto, mas quando chegou a altura de eu mudar de Portugal para o Brasil sem ter garantias de nada, os meus pais assumiram medos que eu não tinha. Repara, e para eles o verbo ir sempre esteve Era o presente. denominador comum, sim. Ainda assim eu sou a filha, e se eu fui. Sem medo. Agora, Ou por outra, podias ter medo, mas foste. ai sim, tive imenso medo. Quando fui viver para o Brasil, tive imenso medo. Não tinha nada garantido quando voltasse. Tinha quando fui e E depois. E depois? depois logo se vê. Há uma fase na minha vida em que o medo entra de uma forma em que torna esse meu lado fã do verbo ir um bocadinho mais. Não sei se sou capaz. Não sei se isto é para mim.
ah, coloca-me numa zona de conforto em que eu faço isto, eu sei fazer isto e é aqui que eu quero estar. E os créditos que me voltam ao verbo ir têm que ser dados ao Pedro, porque o Pedro, a partir desse momento em que eu entro no lugar, e foi depois de ser mãe, em que Uhum. ganhei talvez aqui alguns medos, que projeto aqui alguns Já há um medos. ser que depende de ti, é normal, não é? Sim, então será que, e eu não quero que o meu filho cresça a ter medo de absolutamente nada, ainda que o medo esteja lá, mas que tenha mais confiança e mais coragem do que medo. Uhum. E o Pedro veio muito trazer reforçar esse lado de claro que és capaz, claro que consegues, já fizeste isto e isto é só mais isto, é mais um degrau. Tu é que ainda não estás a ver o lugar. Sabes que é engraçado dizeres isso, porque uma coisa que eu tenho percebido ao longo da vida, não sei se já te aconteceu, que é nós na nossa jornada para materializarmos os nossos sonhos, e alguns são tão grandes que dão medo, Uhum. nós temos que quase que nos despir de algumas camadas que fomos construindo e que nos permitiram sobreviver na nossa sociedade, Aham. mas isso é profundamente doloroso. Pois é. Como é que tu fazes para te despires destas camadas que não são a verdadeira Sofia? Vou fazendo, Não vou, é só fa de um dia para o outro. vou fazendo, vou fazendo, olha, agarro aqui, agarro novamente ao ciclo do hábito, começo por definir qual é a tarefa dentro da rotina, que eu vou incluir na minha rotina, que vou repetir, repetir, repetir até que se torne um hábito. Gosto muito de usar a metáfora que aprendi com o Tal Ben Shahar, numa das conferências que ele trouxe a Lisboa, que é a metáfora de lavar os dentes, do hábito que tu tens de lavar os dentes. Portanto, neste momento tu não precisas, não te apanhas, digamos assim, com a escova dos dentes e a pasta. Na altura, antes de ires dormir, não te perguntas porquê que eu estou a fazer isto. Está instituído, Já é está óbvio, lá. certo? Agora, até chegar ali, na tua infância, tu tiveste pessoas que te ensinaram a importância de o fazer, os benefícios, e as consequências de não fazer. Uhum. Portanto, pensa assim: se só tivesses lavado os dentes uma vez na vida, se só trabalhasses na tua coragem uma vez na vida, na tua autoestima uma vez na vida, na superação uma vez na vida, onde é que estarias? Como é que estariam os teus dentes? Uma desgraça. Então é sobre isto. Então, houve aqui um conjunto de ensinamentos, não é? Que duas pessoas, três, não sei, os teus cuidadores, as tuas pessoas de referência, transportaram, portanto, te entregaram, que depois tu tiveste, assumiste a responsabilidade de repetir e que transformaram o teu ciclo do hábito, fizeram construir o teu ciclo do hábito Então eu consigo construir qualquer hábito, inclusivamente aqueles que me conduzem à materialização dos meus objetivos, com consistência. com consistência. Agora, a consistência começa com qual é a tarefa, por onde é que eu começo? Porque se tu não sabes por onde é que tu começas, quando eu comecei o meu processo de ganhar saúde e deixar para trás aquele peso que não pertencia, este corpo não é teu, Deixa ouvir, agradeço imenso, corpo, por tudo que fizeste por mim, mas agora já não é mas eu este. agora, ok, quero mudar. Eu comecei por fazer a lista de o que é que eu estou a fazer bem, não é o que eu estou a fazer mal. O que é que eu estou a fazer bem? Isto eu estou a fazer bem, isto eu estou a fazer bem, isto eu estou a fazer bem. Bravo! Celebração. Porque já havia muita coisa que eu estava a fazer bem. Por onde é que nós começamos normalmente? Pelas coisas que estamos a fazer mal, que são para eliminar. Agora, para tu reforçares em ti, tu precisas de muita energia, não é? Que é o que depois te vai gerar incentivo, eventualmente motivação para um processo que tu sabes que vai ser custoso, não é? É verdade. Então, tu precisas de pegar em pequeninas tarefas que vais incluir na tua rotina, repetir, 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 até se tornarem hábitos. Então é sobre isto. Para qualquer processo de mudança. E depois, a partir de determinado momento, tu já nem dás por ti a pensar que tens que fazer aquilo. Já faz parte do Fazes. teu ADN, não é? Como lavar os dentes. Olha, Sofia, tu falas muito de um efeito que eu gostava que me explicasses aqui no Pode Acontecer, que é o o efeito borboleta? Ai, tão bonito, eu gosto tanto do efeito borboleta. Eu vi uma vez tu falar sobre isto e eu assim, vou perguntar à Sofia para nos explicar. Olha, eu vou partilhar contigo um vídeo que explica de uma forma linda o que é o efeito borboleta. Uhum. E tu prometes que vais partilhar esse vídeo com pessoas que te faça sentido Está partilhar. combinado, E claro que sim. então começamos o efeito borboleta. Ok, O efeito borboleta é, tu podes tomar uma decisão e, portanto, isso leva-te a uma ação.
que contribui para, que é um benefício para outra pessoa, que vai fazer bem a alguém, ok? Exemplo, tu convidas-me para o teu podcast, eu aceito o convite para vir ao teu podcast, isso deixou-te feliz, isso Muito. deixou-me feliz. E então, repara, eu já, de uma forma consciente ou inconsciente, eu acho que é inconsciente, mas já está muito interiorizado, ah, fiz aqui, trouxe para aqui o efeito borboleta, que é, eu falei-te de uma pessoa que é muito importante para mim, A Filipa. que é fundamental, que foi fundamental o ano passado no buraco onde eu estava, porque eu estava num buraco do qual não tencionava sair Tão cedo? tão cedo, não estava a encontrar recursos em mim, e a Filipa, de uma forma muito simples, ela não se apercebeu, já lhe disse isto, já lhe dei este feedback, já tirou-me de lá. Tirou-nos, porque também conseguiu ajudar o Pedro, porque não me estava a conseguir ajudar. Uhum. E esse é o efeito borboleta. Então tu precisas de. Isto ajudou-me, então deixa-me fazer isto com outra pessoa. Alguém me ajudou a mim, eu vou ajudar outra pessoa. E assim sucessivamente. Esse vídeo que eu vou partilhar contigo é tão simples, é alguém que de uma forma altruísta tem um conjunto de ações diárias, sem pensar o que é que isto me vai trazer. Não, o que é que isto vai acrescentar a uma planta, a uma pessoa, a um animal. E tudo é o efeito borboleta. E o que é que tu recebes com o efeito borboleta? De facto, o que é que nós levamos desta vida? São as emoções. É aquilo que tu sentes, é aquilo que as pessoas te fazem sentir. Eu posso te dar muita coisa, mas aquilo que fica em ti É é a aquilo. emoção que isso despertou em mim. É sobre isso o efeito borboleta. Eu acredito nisso no voluntariado, acredito nisso na forma como tudo, de uma forma espontânea, autêntica, falas sobre alguém. Olha, conheço esta pessoa, Uhum. ela é excelente. Eu acredito muito que ela é uma excelente pessoa para tu conheceres. Então, isto é o efeito borboleta. E essa pessoa, e tu se calhar vais falar sobre essa pessoa, a outra pessoa. E nós todos estamos a. Estás a ver? Isto tem um efeito em cadeia. Claro, São é um pequeninas efeito muito coisas. bonito. Podes achar que aquilo não é nada, ou é muito pouco. Mas esse muito pouco, para outra pessoa, É tudo. Ou pode fazer o dia dela. e é sobre isso, e voltamos à primeira pergunta, que é a questão de o porquê é que eu escrevo. Porque eventualmente, naquele dia, aquela palavra, ou aquela frase, ou aquele final, ou há ali qualquer coisa que pode ser importante para alguém. Incrível, E esse Sofia. alguém partilha com outro alguém. E assim E esse é o efeito sucessivamente. borboleta. Sabes que vou-te contar a forma como o teu nome surgiu na minha vida e aqui ainda pode acontecer. Eu estava a ter um dia muito desafiante mesmo. Eu tinha ouvido imensos nãos nesse dia, em várias áreas diferentes da minha vida, e eu parei, relativamente ao pode acontecer, e disse: Pronto, ok, isto não está a correr bem, eu não sei o que é que posso fazer mais, eu já tentei tudo. E a determinado momento, eu também gosto muito de trabalhar a minha espiritualidade, cada um acredita no que acredita, Isso. e eu pedi, pá, olha, pronto, tudo bem, eu rendo-me, não sei o que é para fazer, mostrem-me o caminho, mas olha, mostrem-me porque eu não aguento mais. E eu Entendo. tenho uma paranoia, como outra qualquer, quando estou assim, vou arrumar a casa. Pronto, mais cinco. Juntos. Limpar, sobretudo, água. Tudo. No meu caso, tenho que pôr muita água. Olha, eu tirei os livros todos das estantes, coisas das gavetas, tudo. E precisamente quando estava a tirar os livros das estantes, há um que cai, que é este. Este livro caiu, Meu que eu lindo. tinha lido há 3 anos, 2 anos, para aí. E cai virado para cima. E eu leio Sofia Castro Fernandes. E eu, ok, percebi. Fui ao telefone, enviei-te mensagem e tu depois respondeste, marcámos, foi incrível. Isto para dizer que Tá o bom. Inspira e o Inspira-te, às vezes nós vamos buscar inspiração aos sítios e aos momentos que não fazíamos ideia que iam acontecer. Tá bom. E eu acho mesmo que tu apareceste aqui de uma forma mágica, por isso, muito obrigado por Obrigada a ti. aceitares, porque eu na altura parei e disse, ok, percebi a mensagem, vamos a isto. E de facto depois as coisas começaram a fluir. Às vezes Tá nós bom. só temos é que libertar a necessidade de controle, mas isso para mim é muito, muito desafiante. Libertar daquele desejo de querer que aconteça daquela forma, Uhum.
de sentir que tenho o poder, entre aspas, de fazer as coisas acontecerem. Porque e isto remete-me para uma coisa que tu uma vez disseste. Tu uma vez disseste algo como: nós somos responsáveis pelos nossos milagres, ou nós fazemos acontecer os nossos Somos milagres. nós que fazemos acontecer os nossos milagres. Eu acredito profundamente em Deus, muito. Hum, Acredito mesmo desde muito, muito pequenina que sou muito protegida, ao ponto de achar que nunca de mal, nada de mal, de grave me vai acontecer. Olha, é a minha fé. E, não é um mas, acredito também que preciso de fazer a minha parte para que esses milagres aconteçam. Isso mesmo. Essas são as minhas escolhas, essas são as minhas responsabilidades, essas são as minhas decisões, que depois podem ter, e eu acredito que têm, Uma outra interferência. uma outra interferência. É quase Sim. como quando tu fazes a tua parte, Uhum. mas tens de fazer a tua Mas parte, tens de fazer. entregas, libertas e Uhum. o processo vai acontecer. Sim. E acredito que, em relação ao que estavas agora a dizer, porque ainda sinto muitas vezes o mesmo, e faz parte. Até para as pessoas acharem, não sentirem que quando tu consegues desconstruir o que tu sentes e te tornar as coisas mais simples, que isso te torna uma pessoa mais iluminada, ou com mais sabedoria, ou seja, mais do que os outros, não necessariamente. O que eu acredito é que neste processo todo de construção da minha vida, da busca que eu andei sempre para ser uma pessoa muito mais social e sociável, menos introvertida, hum, uma pessoa que não tivesse tanto medo de se expor, Uhum. enfim, várias coisas que fazem parte da minha personalidade. É mesmo preciso tu te confrontares com de onde é que vem esse medo, ou esse, Ires à origem. sim, isso à origem, e porquê que eu preciso controlar tudo? Onde é que isto vem? Porquê? Se calhar, se eu permitir que, ok, preciso controlar algumas coisas, porque isso deixa-me apazigua aqui de alguma Sim, dá forma. alguma sensação de conforto. Sim, mas será que posso libertar outras e acreditar que ainda pode ser melhor do que aquilo que eu É imaginei? tão verdade, e isso é tão bonito. Porque pode ser mesmo, E muitas pode vezes acontecer. pode acontecer. E E aconteceu, muitas está a vezes acontecer. é É sobre verdade, isso. a vida é muito baseada nisto. Sofia, estamos mesmo a chegar ao final do nosso episódio. Vou-te convidar a jogarmos à rubrica Pode Acontecer e Aconteceu. Bora, Então, vou-te convidar a tirares 3 cartinhas deste baralho que tens, as que quiseres, de vou cima, de baralhar, baixo, do meio, podes baralhar à vontade. E bora. aí estão perguntas engraçadas, curiosidades sobre ti. Força, vamos a isso. Vamos a isto, então bora. Já saiu a primeira? O que é que diz aí? Qual o teu lema de vida? Ah, que lindo. Ah, qual o meu lema de vida? A frase que caracteriza todos os teus dias. Hum, Pode ter que ver com a gratidão, pode ter que ver com o sonho. pois é, tenho que escolher um. Tenho vários. Mas olha, eu acredito muito, muito que antes de pedir, e eu peço muitas coisas nas minhas conversas, antes de pedir, precisas de agradecer. E o agradecer é fundamental para reconhecer aquilo que tu já és e aquilo que tu já tens. E a partir daqui, bora, Libertas. o que é que vais? O que é que vem? E portanto, eu começo por mais disparatado, eu já partilhei isto muitas vezes e vejo testas franzirem-se, pessoas a revirarem os olhos. Por mais disparatado que isto possa soar a algumas pessoas, para mim continua a fazer sentido. Eu começo os meus dias a agradecer. Não sei como é que vai ser, mas eu acordei. Tens isso como Só aí já está garantido? ganho. Tens. Alguém tem? Ai, que horror, que isso parece uma coisa. Não, não. Não É verdade, não sei. tens, não sabes como é que Não vai ser amanhã. sei. Mas este está a acontecer. Bem, e termino os meus dias a agradecer. Portanto, a gratidão para mim Incrível. faz Gostei. Grande acontecer. resposta. Portanto, Boa, tenho. perfeito. Lema de vida. Mas agora a segunda cartinha. O Next. que é Agora que vou será tirar que vai aqui ser? Do do meio. meio. Vamos lá. Vamos lá. Essa é maior. Ah, O que é que diz? qual a tua maior realização até agora? Ai, meu Deus! Foram escolhidas a dedo estas. Olha, uma pessoa que diz que preparação é 99% de sucesso, isto é a maior realização até agora.
Epá, não gostava nada que caísse num clichê, Não, por mas norma os clichês são verdade, sabes? foi a primeira coisa que me veio à cabeça e, Diz. portanto, é que vou dizer. Se considerar isto uma realização, mas é ser mãe. Oh, tão bonito. É ser mãe. Não é só ser mãe, porque é ser mãe do Martim. Eu tive 3 gravidezes, podia ter 3 filhos, eu para mim tenho 3 filhos, não é? Não 2 Percebo, não sim. vieram para esta dimensão, mas é ser mãe do Martim, Tão sim, bonito, Sofia. que é E senti tanta verdade nessa resposta. pronto, Obrigado. que a realização podia levar aqui mas não, portanto, a primeira coisa é espontânea, vem do É coração e tão é ser interessante mãe, porque eu achei que ia ser algo profissional. E tu sais-te, entre aspas, com esta e eu. Foi ainda melhor. porque é o meu é, Tão bom. de todas as coisas que eu sou, é a que eu gosto mais de ser, é Olha, ser está mãe. tá respondido. Maravilha. Portanto, olha, E agora a terceira, Deus queira que seja também assim uma incrível. Deus queira. É que esta nunca tinha saído a nenhum convidado. Esta Não, pergunta, não, é a primeira vez. não vem daqui. Ah, essa também é gigante. O que é que diz? Se alguém tivesse de te substituir por um dia, qual a coisa mais imprevisível que faria? Ai, como assim? Ana Cacheira, muito obrigado. Foi a Ana que escreveu esta pergunta. Se alguém tivesse de te substituir por um Se dia. alguém entrasse se tivesse que viver a tua vida num dia, o que é que faria que não estava à espera que a Sofia faz todos os dias? Ai, que interessante! Ah, ok, boa, boa, boa. O que é que. Uma coisa que as pessoas não estejam à espera que seja um hábito teu diário. E a Sofia a olhar para o Pedro, muito bom! Ai, não sei. Há pessoa que. Se quiseres podes tirar outra, tira outra. Não, não, vou Não, dizer, não, não, adoro, é não. assim mesmo. Não, não, vou dizer, vou dizer. Olha, faria algo que eventual, algumas pessoas sabem, mas poucas pessoas sabem que, opá, aqui podia dizer tanta coisa. Uma já partilhei que, enfim, faz parte aqui também dos meus rituais de Uhum. quando não sei o que fazer, decisões de tomar, ou quando estou muito zangada com alguma coisa que aconteceu, preciso limpar, preciso arrumar. Portanto, quando estou a arrumar e a limpar, estou a limpar aquilo que não quero e estou a arrumar o que Também precisa ser sinto arrumado. isso. Mas mesmo assim previsível estaria, portanto, iria correr, isso faz parte Ok. dos meus rituais, da minha rotina, e seria imprevisível preparar uma playlist que faz parte da minha, da minha, da minha pessoa, que é uma playlist, seria muito imprevisível para as pessoas que não me conhecem assim tão bem, que é uma playlist que tem só músicas de sofrência, que é um estilo de música no Brasil, de sertanejo, e portanto espero que estar a dizer muito Ah, bem, que gosto tanto de inclui sertanejo, eu adoro. Marília Mendonça, Ai, gosto muito, Zé gosto Neto e muito. Cristiano, portanto isso seria algo imprevisível, porque poucas pessoas sabem que as minhas corridas, exceto quando vou Quando correr vais, com as minhas amigas e portanto vamos ali falar, quando vou correr com o Pedro, ah, levas música? eu levo a minha música e o Ok, Pedro leva a sua muito música, bem. e as nossas músicas de corrida, porque temos uma zona de interseção que são músicas que gostamos os dois. Ok. O Pedro precisa de música de corrida de muito Power. power, heavy metal mesmo do pesado. E eu tenho a minha Marília Mendonça, a Simone E lá Mendes, vai a e lá vou Sofia. eu. Porque aquilo não é mesmo sobre sofrência de tristeza, é sobre bora lá superar isto. E até alguma leveza até. Sofia, estamos mesmo a chegar ao final. Tenho uma última pergunta para ti, que é igual para todos os convidados do Pode Bem, Acontecer. Qual o teu maior sonho? olha, qual o meu maior sonho? Então, o sonho que está em cima da mesa há alguns anos e que é um sonho em comum com o Pedro e agora em comum também com o Martim, que tem vindo a ganhar mais estrutura e mais forma, é levar aquilo que eu faço, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu entrego para o Sudoeste Alentejano, num espaço que nós gostávamos que fosse em que lhe chamámos de residência criativa, artística, que recebesse pessoas de todos os quadrantes, músicos, pintores, escritores,
podcasters, porque não, humoristas, que se sentissem naquele espaço, que aquele espaço fosse um espaço de criatividade e também um espaço de recomeço. Portanto, pessoas que estejam numa fase de o que é que eu E faço? agora? E agora? Pessoas que precisam de se reencontrar. Quero mudar de carreira, e agora? Divorciei-me, e agora? Estou num processo de luto, e agora? Estou perdido na vida, e E agora? agora? Quero fazer uma mudança no meu podcast e mudar isto tudo, e agora? Ahm, Eu penso isso tantas vezes. Recomeço. Criatividade. E então estar estruturado de uma forma em que, quando tu chegas, é chave na mão, está tudo à tua espera para Construído para ti. construído para ti, Sonho adaptado a incrível. ti. Esse é o nosso maior sonho. Quando materializarem, vens aqui novamente ao Pode Acontecer para conversarmos. E eu gostei desse quando, porque esse quando não é um se, Não? significa que vai Claro que acontecer. sim, vai acontecer, eu tenho a certeza, minha querida. Olha, Pode e vai. pode e vai acontecer. Muito, muito obrigado. Obrigada a ti, Tiago, Adorei foi de um ter-te gosto. no Pode Acontecer. Quanto a Obrigada. ti que nos acompanhaste, o que é que eu te vou convidar? Pôr like, comentar e partilhar este episódio que, não me venhas com histórias, vai agradar e motivar, inspirar imensas pessoas à tua volta. Recordo-te uma vez mais que tens o código ACONTECER15 que te dá 15% de desconto em todo o website farmaspot.pt. Uma vez mais, muito obrigado à Farmaspot por estar ao nosso lado. Quanto a nós, encontramos no próximo episódio, mas até lá, lembra-te sempre, por favor, que também pode acontecer contigo.